Olá pessoal, voltando aqui para mais umas dicas de revelação de fotografia. Geralmente o pessoal acaba reclamando bastante de alguns cortes de bordas que acabam acontecendo na fotografia. Então eu vou abrir alguns arquivos aqui para mostrar para o pessoal um pouquinho da diferença de tamanho quando existe de tamanho 10 por 15, 15 por 21 e alguns outros tamanhos. E o porquê que acontece algumas bordas que às vezes o cliente considera indesejada, mas na realidade não tem o que fazer diferente, né? Porque existe um tamanho de proporção que precisa ser seguido. Aqui nessa tela a gente tem essa pasta aqui aberta, né? Mostrando um arquivo de fotógrafo profissional, de uma câmera profissional que a gente chama de câmera full frame. Eu vou abrir ela num aplicativo que a gente chama de Photoshop. Alguns não conhecem, mas eu acredito que muitas pessoas já conhecem. A gente vai ajustar o recorte dela em 10,2 por 15,2, que seria o tamanho de uma 10 por 15. Aqui vocês podem verificar nas bordas das fotos que, como é uma câmera profissional, o recorte da fotografia ela ocupa todo o espaço do recorte. Agora nós vamos fazer isso num arquivo de um celular. Aqui já é um arquivo de celular, então fazendo o mesmo recorte, vocês podem ver que o recorte ele está sendo aqui nessas bordas aqui e ele tem esse espaço que excede o tamanho do arquivo, que a gente chama de excesso de impressão. Geralmente, um tipo de arquivo como esse daqui que aparece na tela agora, a gente procura fazer esse recorte mesmo e elimina essas partes aqui que a gente considera indesejadas. Diferente já desse arquivo aqui, ó, que ele é um arquivo mais quadrado, que, como vocês podem ver, né? Mas nem sempre na máquina que imprime a fotografia o arquivo ele vai aparecer nessa posição assim. Às vezes ele vai aparecer assim para nós na hora de revelar, como às vezes ele vai aparecer assim também, cortando a cabeça. Consequentemente, a gente precisa criar uma regra para que não aconteça o corte da cabeça. Então a própria máquina já tem alguns ajustes, né? Que ela vai fazer isso daqui, ó. Criar bordas brancas nas laterais das fotos. Ou, se a máquina reconhecer o arquivo assim, ela vai criar a borda embaixo e em cima. Cada arquivo, ela acaba fazendo uma borda diferente. Por quê? Porque o celular ele é voltado para ser visualizado no celular e não para impressão. Então, para você ter uma impressão correta, precisa estar no tamanho correto também. Ó, veja por essa foto aqui da criança. Essa aqui já é uma foto mais retangular, mais comprida. Consequentemente, na hora da impressão, quem está operando a máquina vai fazer esse ajuste aqui, ó. Vai ter essas bordas nas laterais para que a impressão não tenha o corte na cabeça, que às vezes acaba cortando a cabeça, o olho, algum corte indesejado assim na hora da impressão. Eu acho que já dá para ter uma ideia, mais ou menos, né? Ó, aqui já uma foto que ela tem um recorte lateral, então isso aqui é um espaço que realmente a gente considera que não é uma perca de assunto importante, né? Então, na hora da revelação, não há motivo para a gente fazer esse ajuste na máquina de ela criar essas bordas brancas em cima e embaixo. Então, acaba tendo esse pequeno corte na lateral, que na maioria das vezes os clientes nem notam porque acabam não cortando a cabeça ou os pés. Nessa foto aqui, ó, já novamente, ó, tem um corte de cabeça, então corta bem a testa dessa mulher, né? Então na hora da impressão a gente usa o pré-ajuste da máquina que vai acontecer essas bordas laterais aqui, ó. Vocês viram que eu tenho vários arquivos abertos aqui na tela e cada um ele cria uma situação diferente de fotografia. Isso acontece na hora da impressão também, então ela vai ter essas situações diferentes, onde vai ter umas bordas menores, umas bordas maiores. Por quê? Porque o ajuste do celular não está voltado para a impressão fotográfica. Seria isso por hoje, pessoal.